Ômega Web Rádio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Hoje nós temos como dia de finados, né? Um dia de muito respeito. Antigamente, o que era contado para mim, pelas pessoas da minha família, nas rádios só tocavam músicas fúnebres, ninguém trabalhava, havia muito respeito pelo dia de finados. Hoje nós temos algumas concepções diferenciadas sobre a questão do respeito àquelas pessoas que já não estão mais conosco aqui no plano terreno. É claro que nós passamos aí quase 2 anos de muita tristeza, né? Muitas pessoas que acabaram deixando a vida aqui na Terra, estando cada um diante da sua religião, num lugar que acredita, com muita tristeza, com muita dor, com muito sofrimento. Isso ainda continua acontecendo. Então, viver um dia como hoje, onde muitas pessoas acabam indo homenagear os seus entes queridos que já não estão mais aqui, é um momento de respeito, né? O programa de hoje vem tentar acalentar essas pessoas que perderam pessoas queridas, né? Muitos, às vezes ao mesmo tempo, diante dessa pandemia, outras pessoas que, de uma maneira ou de outra, já perderam seus entes queridos e que o tempo, todo mundo diz que o tempo é o senhor, o grande senhor e o grande remédio para todos os males. Os gregos já diziam isso, mas na verdade, quando se perde alguém que se ama muito, ao mesmo tempo, ele melhora, mas ele não faz a dor passar. Ela diminui porque a vida segue. Então, a gente tem um dia, claro, triste, mas um dia também para entender que a nossa missão aqui tem um tempo, não é? A gente sabe que nasce, vai percorrer um trilho por esse trem, e vai chegar uma hora que esse trem vai parar numa estação e a gente vai descer. Essa é a única certeza que a gente tem desde que a gente nasce. O que vai acontecer durante todo esse trilho, nós não sabemos, mas que essa estação uma hora vai chegar, todos nós temos essa certeza. Não é isso, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. É o que eu geralmente falo para os nossos clientes, afinal de contas, eu e você somos advogados, e aí o pessoal vem com aquela velha história: ah, não, é certeza ganhar o processo, é certeza ganhar isso, é certeza ganhar aquilo. Eu falo, a única certeza que eu tenho na vida é que um dia a gente morre, só não sei quando. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, daqui a 1 hora, enfim. A única certeza que nós temos da vida é que um dia a gente parte. Quando, a gente não sabe. E com relação ao que você comentou, de música fúnebre, de ter uma outra visão, eu acho que de uns anos para cá, né, eu acho que a morte em si, ela está muito banalizada, né? Então, a pessoa morre, é morta, enfim, acontece alguma coisa e as pessoas estão como se nada acontecesse, como se fosse normal. Lógico, é a lei da vida, a gente sabe disso, mas eu acho que esse trato com a morte, ela ficou banalizada, então as pessoas não têm o respeito por quem já morreu, por quem às vezes deixou um legado, seja familiar ou em alguma instituição, enfim. E a memória realmente é muito, muito mal cuidada, né? E eu lembro que você fez um comentário, eu lembro dos meus pais, não agora pela questão da pandemia, enfim, que é mais difícil ir em cemitério e tal, mas eu lembro que nessa época eles iam visitar a campa dos meus avós, de parentes, levavam flores, tinha todo um ritual que hoje em dia a gente já não vê tanto, né? E a visão das pessoas em relação a isso é complicado. Acho que é importante a gente comentar, até por conta da própria pandemia também,
quantidade de pessoas que acabaram morrendo, pessoas que não estavam esperando o falecimento dessas pessoas. Eu acho que os dois convidados de hoje vão conseguir tratar melhor do tema. Então, se você puder apresentá-los. Eu só queria, né, colocar uma questão. Eu, pessoalmente, não gosto de ir a cemitérios, não interessa se são verticais, horizontais, eu sou avessa a esse tipo de lugar, até porque toda vez que eu vou, eu não me sinto bem, né? Eu acho que a lembrança, eu sei que a gente precisa cuidar dos entes que foram, mas não adianta a gente cuidar dos entes que foram só quando eles foram. Sim, a gente tem que cuidar quando exatamente. eles estão aqui. Então, as lembranças, para mim, são mais importantes do que eu precisar efetivamente ir a um lugar para fazer alguma homenagem. Então, isso, para mim, essa tradição é uma tradição que eu sei que existe, eu respeito quem tem a tradição, mas entendo também aquelas pessoas como eu, que não se sente bem num lugar como esse. Sim, sim. Né? São momentos de muita tristeza, são energias muito pesadas e que às vezes a gente não gosta muito de vivenciar. Mas, infelizmente, há situações na vida que a gente tem que enfrentar. Eu não deixo de enfrentar, mas se eu puder evitar, né? Tem gente que gosta eu conheço pessoas que vão passear no cemitério. Não é o melhor lugar para mim para poder estar. O próprio Cemitério da Consolação em São Paulo, você falou uma coisa, é verdade. Existem pessoas que fazem passeios até por conta existem pessoas ilustres que estão enterradas lá, dos mausoléus, de esculturas, enfim, e o pessoal acaba meio que fazendo esse passeio. Uma peregrinação, né? Exatamente. É isso mesmo. Bom, antes da gente chamar os nossos convidados, eu quero dizer que hoje a gente vai fazer um sorteio, tá? De novo, da Raquel, ela é a nossa parceira aqui do programa agora. A Raquel Biju by Soraya Gaia. Quem puder segui-la no Instagram é @SorayaGaia. Tem semijoias muito elegantes e de muito bom gosto para toda mulher e toda pessoa que quiser efetivamente presentear uma mulher com muito bom gosto. Agora vamos chamar os nossos convidados. Vamos chamar o Newton. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite. Boa noite. Gostaria que primeiro o senhor se apresentasse, falasse sobre qual é a sua religião, do que o senhor trata, como é a sua visão da morte pelo seu dogma, né? O dogma que o senhor prega. Meu nome é Newton Júnior, eu estou vice-presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale Ribeira. Também sou coordenador do Departamento da Família da USE e colaboro no Seara de José. Sou espírita, não, estou espírita, e dentro da doutrina, para a doutrina, a morte não existe. Né? Na realidade, ela é uma passagem, um trânsito, porque a nossa realidade é espiritual e nós estamos encarnados, e dentro da doutrina essa morte não existe. Quanto a cultuar os seus mortos, isso já vem quase 10 séculos antes de Jesus, que os druidas, que eles cultuavam os seus antepassados. Na realidade, eles cultuavam os antepassados, não da forma como nós cultuamos hoje. Eles cultuavam dentro dos seus lares, oferecendo alimentos, frutas, sorriam, cantavam, não havia dor, né? Havia sempre um culto. Eles pensavam no antepassado e traziam para aquele momento os momentos felizes, né, em que eles viveram com seus antepassados. Porque os druidas, eles acreditavam na vida após morte. Tanto é que o nosso codificador da doutrina dos espíritos, o nosso Allan Kardec, Allan Kardec é um pseudônimo. O nosso codificador, Hippolyte de Rivail, ele era um pedagogo que conheceu a doutrina e, para não usar digamos assim,
seu nome, que já era conhecido na França na época, ele utilizou o nome dos druidas. E no século IV, os cristãos, perdão, século XII, os cristãos, em homenagem a seus mártires, que morreram por Jesus, eles começaram a cultuar aos seus mártires, né? E depois, alguns séculos depois, 2 séculos depois, a igreja, para não vincular com a política, ela veio ao Dia de Todos os Santos, que foi ontem, né? Dia de Todos os Santos. E mais 2 séculos após, o Papa Silvério, junto com o Papa, posteriormente com o Papa Leão, eles oficializaram também o dia 2 como o dia dos mortos, né? Para justamente separar, desvincular aqueles que eram o dia de Todos os Santos, para não juntar daqueles que eram os comuns, né? E criaram. Para a doutrina, criaram o dia 2 logo após, né? Para a doutrina, a gente não cultua, né? Não vai a cemitério, mesmo porque, segundo o nosso dogma que você fala, nós não temos dogmas, né? A doutrina espírita não tem dogma, ela segue os espíritos como um todo. Segundo, ao desencarnar, o espírito vai vivenciar o seu novo mundo, né? A sua nova dimensão, que na realidade não é nova. A gente vive no mundo espiritual e reencarna para que aqui a gente consiga, de alguma maneira, aparar as nossas arestas e, ao mesmo tempo, nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, e, a partir do desencarne, retornar. Então, não se vai a cemitério, no nosso caso, a gente não, porque nós acreditamos que os espíritos dos nossos familiares não estão lá, né? A gente tem toda uma literatura que fala das colônias espirituais, dos vários locais onde a gente, ao desencarnar, de acordo com a nossa afinidade, nosso conhecimento, nosso processo evolutivo, a gente é vinculado a alguma colônia. Então, nós não temos digamos assim, esse ritual, né, esse rito de comemorar esse dia justamente no cemitério. A doutora Raquel falou uma coisa importante que eu concordo plenamente, que a gente tem que cultuar, amar e respeitar aqueles que estão ao nosso lado no momento. Nós temos essa oportunidade importantíssima, né, que é a reencarnação, aonde nós estamos com os nossos entes queridos, os nossos afins, ou muitas vezes até desafetos, que é tão importante nesse processo evolutivo individual. Então, a doutora Raquel foi feliz quando ela falou que realmente nós temos que valorizar aqueles que estão presentes. E, a partir daí, a gente realmente dar a eles o nosso amor, né, Raquel? É isso mesmo. Bom, agora a gente vai chamar o nosso outro convidado, Babalorixá. Boa noite. Boa noite, senhora. Tá vendo? Não enrolou a língua. Eu não enrolei. Mas pode chamar de Pai Galote, sem problema. Tá certo. Eu sou Babalorixá, da religião de Candomblé, iniciado há 34 anos. Hoje sou patriarca do Ilê-Axé Oluokutá, que é uma sociedade, uma casa de axé, e lá em Praia Grande, né? Mas eu gostaria de deixar claro aqui, assim, até eu vesti o branco hoje, porque nós usamos o branco quando estamos cultuando a nossa ancestralidade. Nós temos também uma visão que o nosso espírito não morre, que morre é o nosso corpo. O nosso espírito, ele passa de um estado para outro. E nessa passagem de um estado, do estado terreno para o estado do Orum, que seria
o espaço, o céu, ele sai do Aie, que é a Terra, e vai para o outro mundo, esse caminho, ele é percorrido por esse espírito daqueles que são iniciados dentro da religião. E eles recebem todo um ritual para transporem esse caminho e encontrarem a sua morada lá no Orum. Aí, o que a gente deixa claro? Que nós não temos nenhum receio de ir ao cemitério, nós não temos receio de ir, se for o caso, de evocar, de fazer os nossos pedidos. Por quê? Porque da mesma forma que um sacerdote da nossa religião, ele canta e vibra o nascimento, ele também canta e vibra a morte. Nós, através desse processo todo de pandemia, desses últimos tempos, temos encontrado a partida de várias pessoas que, na nossa opinião, muitas vezes não foram no tempo correto, porque a gente acredita que todo mundo vem para nascer, viver e morrer. Porém, a gente espera isso que aconteça com as pessoas de mais idade e não com as pessoas mais novas. Mas, de acordo com essa pandemia, com o que tem acontecido, nós sofremos várias perdas. E isso deixou-nos muito, 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 muito tristes. Mas a gente sabe que o nosso Deus maior, que é Olodumare, é Ele que é o Senhor de todas as vontades. Então, se essas pessoas foram tiradas da nossa convivência, nós temos que ter, mesmo com a tristeza da perda, da falta da companhia, da presença da pessoa, nós temos que entender e fazer os nossos rituais para que ela seja bem encaminhada. Tá certo. Só um minutinho, Emerson. Eu só vou prestigiar as pessoas que estão aqui com a gente, né? Então, bom, eu vou falar Rúbia e Iemanjá, porque o primeiro nome que é do candomblé é difícil de ser pronunciado. Rui Reiche Barbosa, falando boa noite a todos. Beatriz Rosa, olá. Oswaldo Araújo, boa noite. Maiara Martins, boa noite. Maria Purificação, boa noite a todos, bom programa. Marcela Luiza, boa noite. Maria Aparecida Coelho, boa noite, ótimo tema de hoje. Ana Paula Rodrigues, boa noite. Seara de José, boa noite, parabéns pelo tema. Márcia Luzia, boa noite para todos. Sandro Farias, boa noite. Silene Cecílio, boa noite. Marie Wisbeck, boa noite a todos. Ana Paula Rodrigues, parabéns, excelente tema. Ana Paula Miranda, boa noite. Denise Paiva, boa noite a todos. Itai Sango, boa noite. Por enquanto são as pessoas que estão nos ouvindo, agradeço a todos, muito obrigado pela audiência. Fala, Emerson. Gostaria de fazer a pergunta para vocês dois, e até com base no que o Pai Galotti comentou, com desencarne antes do tempo, até por conta da pandemia, enfim. Qual a visão, tanto pelo lado da doutrina espírita, quanto da parte de Umbanda, qual a visão que vocês têm com relação, como é que pode preparar as famílias que de repente entendem que o desencarne foi de forma antecipada por conta da pandemia? Não sei se a minha pergunta foi clara para vocês, se vocês conseguiram entender qual a ideia que eu tenho aqui, até para o pessoal que está assistindo poder entender um pouco. Quem quer responder primeiro? Você pediu para quem responder? Pode ser a visão dos dois. Então vamos primeiro para o Newton, depois para o Babalorixá. Bom, na visão espírita,
não existe desencarne, na grande maioria, não existe desencarne antecipado, ou seja, todos nós, quando nós reencarnamos, todos nós temos um projeto reencarnatório. E nesse projeto reencarnatório, toda a família está envolvida nesse projeto, ou seja, nós, quando reencarnamos, sabemos tudo que vai acontecer conosco, porém, não é uma coisa, digamos assim, fatal, né? A gente pode alterar o nosso processo, porque nós temos o livre-arbítrio de fazer alterações. Os pais, todos aqueles envolvidos, eles sabem do que vai ocorrer bem antes. Muitos são preparados bem antes, a espiritualidade amiga, que ela já está acompanhando, já preparando os pais, principalmente quando existe um filho, né, que é o que é mais dolorido, né, que quando um filho vai antes de um pai, ela já está sendo, além dela saber desse projeto, que aonde cada um tem um período, não é que exatamente seja naquele dia que vai desencarnar, né? Existe um período de desencarne. E nesse período, nós sabemos o período de cada um. Já sabemos antes de encarnar, já com o nosso projeto. Porém, quando a gente encarna, existe uma coisa que a gente chama o véu de esquecimento, porque ao estarmos num projeto onde nós estamos provacionando, né, estamos num período de provas, como na escola, né, que a gente passa vários dias, né, ou vários meses estudando e depois vemos a prova, nesse projeto a gente esquece. E enquanto encarnado, de alguma maneira, nesse esquecimento, está chegando a data de um filho, por exemplo, desencarnar, os protetores, os amigos espirituais vão preparando não só aquele que vai desencarnar para esse processo, também para os pais no momento do desencarne. Então, para nós, não existe desencarne antecipado. Não na maioria dos casos. É evidente que existem vários casos. Hoje nós somos bilhões de espíritos no planeta, onde 7,8 está reencarnado. Cada um é um caso, cada caso é um caso. Mas não existe para nós, dentro da doutrina, algo que nos foi pego de surpresa. Tanto que nós entendemos que não há injustiça, não há por acaso, tudo ocorre dentro de uma lei universal, na qual nós somos peça dessa lei. Então, dentro da doutrina não há acaso não existe. Mesmo esses que desencarnaram na pandemia, que aparentemente foram levados de supetão, mesmo assim existia esse processo e todo esse projeto eles estavam envolvidos e foram preparados para isso. E muitos de nós sabíamos, muitos não, todos nós sabemos o período que nós desencarnaríamos. Não lembramos, em função do véu de esquecimento, mas sabemos sim. Correto. Pai Galotti? Isso. Eu vou colocar o seguinte. Independente de eu cuidar dos meus filhos, né, dos iniciados lá na minha casa, a gente faz atendimento com jogos, com oráculo, que no caso é o jogo de búzios. Muitas vezes o jogo de búzios nos mostra a morte de determinada pessoa se aproximando e também nos alerta que não é o momento daquela pessoa. Mas, por um descuido dela, vamos dizer assim, em não se privar de determinadas coisas, em abusar de outras, em não cuidar, inclusive, do seu equilíbrio espiritual, seja o segmento que for, a gente recebe esse aviso através do oráculo. E a gente pede que essa pessoa se cuide, seja em qual segmento for, porque há de ter um equilíbrio entre espiritualidade e vida material. Nós sempre ponderamos muito sobre isso. Para que a plenitude da vida, aproveitamento, a fartura, a prosperidade reinem na vida daquela pessoa, há de ter esse equilíbrio. Mas você sabe que o ser humano,
é um dos seres animais mais difíceis da gente conseguir convencer. Porque ele se acha o senhor absoluto de todas as coisas. E em muitos momentos ele olha aquilo como uma simples... o babá, o pai ou a mãe, eles estão me pressionando para alguma coisa. Exatamente. Estão jogando pedrinha, não estou entendendo nada e estão falando um monte de coisa que acho que não é nada disso. Exatamente. E a gente alerta. Até porque, através do próprio oráculo, nós temos os caminhos de Ebó que podem, não é prorrogar a vida, mas dar para ele um fôlego maior, desde que ele também faça a parte dele. Porque ninguém é milagroso aqui, ninguém faz milagre, certo? Ninguém opera milagre. Às vezes até tirar de situações de risco que ele pode evitar. Exatamente. Por exemplo, não vai para tal lugar, não faz tal coisa. Exatamente, já aconteceu muitas vezes isso conosco aqui. Então, de sair no jogo, você não faça tal coisa, porque se tal coisa você fizer tal coisa, você vai padecer pagar com a sua vida. A pessoa se recuou, não fez, né? Escutou a orientação e realmente viu que quem foi no lugar dele pagou com a vida. Então, mas eu acho que muitas vezes que as pessoas falam, morreu antecipadamente. Essa morte não é que foi antecipada. A pessoa colaborou para que isso acontecesse. Existem alguns ditados africanos, iorubás, que falam sobre isso. Porque quando o ser humano põe alguma coisa na cabeça, ninguém tira. Nem o orixá supremo consegue tirar dele. E ele põe aquilo, né? O ditado diz assim, quando o ori, que é a cabeça, determina uma coisa, nem o batalá, que é o dono da porta do céu, consegue remover. Porque o ser humano, ele individualmente, ele se acha um ser supremo, uma fagulha do ser supremo, né? Então ele se acha um poderoso. Eu posso tudo, e não é assim. O que nós temos feito e conversado e orientado é apaziguar essas famílias, e justamente dando a elas, naquelas que aconteceram, uma orientação para a sobrevivência sem aquele ser, sem aquele ente querido, certo? Alguns, como até o colega falou, tem um período que já estavam predispostos a desencarnarem, a passarem para o outro lado. Mas em alguns momentos, a pessoa abusou. É a mesma coisa, no auge da pandemia, o sujeito vai para o baile, não usa máscara, vai num ambiente fechado, como a gente viu muitas vezes. Ele mesmo está provocando, antecipando a chegada da morte dele. Ou pelo menos da doença. Quiçá a sorte ainda possa ter a cura, mas muitos não. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. As pessoas muitas vezes, e isso foi relatado durante a pandemia, que as pessoas têm uma melhora da morte. Essa melhora seria, então, o preparo do próprio doente para que ele aceite que ele vai deixar esse plano terreno para poder, então, ir para qualquer que seja a religião, né? Vai para um campo, no caso dos espíritas, vai viver num outro momento, no caso do candomblé. A gente já teve, durante esses anos que o homem mudou de várias religiões e tudo mais, nós tivemos muitos episódios, né, até bastante marcantes quando se fala de morte. Antigamente, os gregos, os romanos, os egípcios, inclusive, quando eles faziam as pirâmides, eles levavam pessoas vivas porque eles acreditavam que a vida continuava após a morte, né? Os vikings, os gregos, os romanos, eles tinham os barqueiros, né? As pessoas eram todas cremadas, né? Porque eram ateadas a fogo, mas tinham que ter as moedas, senão o barqueiro do outro lado não conduzia essa pessoa para essa outra vida.
assim como a gente tem uma série de episódios que a gente percebe que o homem vem tentando, na verdade, explicar o inexplicável, porque, na verdade, ninguém voltou e disse, olha, é assim que é o que se vive depois do plano terreno. Eu também acredito que a gente não tem só esse plano, não é só a gente não é só a carne, a gente é muito mais do que isso, a gente tem muito mais espírito do que efetivamente carne. Mas alguns episódios que a gente percebe, né, em especial os médicos que são muito céticos, e isso foi muito presenciado com a pandemia, essa melhora da morte, eu gostaria que vocês explicassem, cada um dentro da sua religião, como isso é colocado, qual é a explicação que é dada para isso. Baborixá, agora pode ser o senhor que começa. Bom, desde que eu me entendo por gente, desde a época da minha avó, né? Sempre há essa melhora da morte, que todo mundo chama dessa forma. Eu acho que nesse momento, é o momento que a pessoa recebe uma luz, uma lucidez, uma luz, que informa ela que ela está no seu momento de passagem. É a minha forma pessoal de entender. E isso acontece com todo mundo, a melhora da morte. Eu acho que é assim. É para que você ultrapasse essa divisória do estado, né, terreno para o estado espiritual. Afinal de contas, somos espíritos vivendo numa matéria, num corpo físico, e passemos de uma forma suave, né? Porque quando acontece um acidente de morte letal, quando acontece um infarto fulminante, quando acontece um assassinato, quando acontece um outro tipo de acidente, seja físico, o que for, não há esse momento. Esse momento há quando há um cuidado antes. Então, a pessoa está numa internação, a pessoa está passando por uma situação tranquila, né? Tranquila, no modo de dizer, de estar sendo cuidada e está se aproximando. Então, no meu ponto de vista, isso acontece com todo mundo, fora esses casos que eu citei de mortes assim súbitas. Mas há um momento que, na minha visão e na visão da nossa religião, é que os orixás que a pessoa carrega, a sua família espiritual, vem ao seu encontro para amparar essa passagem. Então, muitas vezes, esse estado que diz de melhora e alegria é a energia espiritual que está ali ao seu lado, dando para ela condições de fazer a passagem sem sofrimento. Pelo menos naquele momento, tá? Então, agora eu passo para o... Vamos lá, seu Newton. Olha, o Pai Galotti, né, demonstra que a religião é um segmento de escolha, né, mas que nós falamos a mesma linguagem. Porque é o que nós também, dentro da doutrina dos espíritos, o Espírito tem nos dito, que, como o Pai Galotti mesmo disse, normalmente ocorre naqueles que já vêm no sofrimento, de uma doença, né, terminal. E tem duas situações aí. Uma, como o Pai Galotti bem falou, é o momento em que o espírito encarnado, que já está em sofrimento, sente a liberdade. Já é dito para ele que chegou o momento dele, porque muitas vezes ele quer partir, mas não é o momento certo, porque nós temos uma coisa chamada fluido vital, que é o fluido da vida, né? É o fluido que a gente só desencarna quando ele verdadeiramente se extingue, tirando aqueles casos de suicídio, principalmente o suicídio, né? Ou até, que nem o Pai Galotti também falou, das imprudências, né?
porque nós realmente podemos antecipar o nosso desencarne pelo nosso livre-arbítrio, não, ou através do suicídio voluntário ou involuntário, porque o alcoolismo, né, as drogas, o fumo, até essa imprudência, que nem o pai Galotti falou, de repente chegar num momento de pandemia imprudentemente, sem máscara, ou até já imprudência viver naquela época. Agora, graças a Deus, já estamos nos libertando parcialmente dessa enfermidade através da vacinação. Naquela época em que andava assim, comunidade sem máscara, sem qualquer tipo de higiene. Então, é uma imprudência que pode levar, sim, a um suicídio involuntário. Você beber demais, fumar demais, comer demais, você danificar esse veículo físico, você está sendo imprudente e está diminuindo a sua vida. Então, nesse momento, como o pai Galotti falou, é verdade, é o momento que eu recebi a bênção de dizer, você vai partir, já te foi dada a oportunidade. Então, eu sinto aquela paz. E um outro motivo é os familiares. Muitas vezes, os próprios familiares, com apego, através até de orações, né? Não que orações, ela acaba essa tensão, esse desejo de fazer com que eu não quero perder, se é que se perde, a gente não perde ninguém, né? Na realidade, eles viajam para a realidade, que é o nosso mundo espiritual, porque, que nem o pai Galotti falou, nós estamos reencarnados, mas somos espíritos, né? Na realidade. Então, nesse momento, a família sufoca essa partida. E o que acontece? Os amigos espirituais, os técnicos, os enfermeiros, eles vitalizam a parte orgânica, né? Os pontos de força, para que haja uma aparente melhora. E aí os familiares, melhorou, graças a Deus. Aí dá uma relaxada, que é quando eles desencarnam, né? Então tem esses dois fatores fundamentais. Bom, eu queria perguntar agora sobre a questão do suicídio, né? Como é que o plano espiritual ele encara o suicídio? Infelizmente, nós somos o segundo país do mundo em número de suicídios, principalmente entre adolescentes. Como é que o mundo espiritual ele vê a questão do suicídio, né? Porque eu não sou nenhuma... eu já li alguma coisa sobre suicídio, como o suicídio não é bem aceito pelo mundo espiritual, mas eu gostaria que vocês que são especialistas, vocês explicassem para todo mundo como é que o suicídio é visto por esse mundo espiritual, né? Como é que essas pessoas que se suicidam, como é que elas são recebidas, elas precisam, diante do que vocês estudam, de um tratamento, o que acontece com o suicida? Pode falar primeiro, seu Newton, agora. O suicídio, ele assim, para o mundo espiritual, né? Para o mundo espiritual, ele sempre terá amparo. O mundo espiritual, apesar de algumas colocações, não existe vingança, não existe nada que seja degenerativo para o suicida. O que ocorre é o seguinte: o suicida, ele entra no mundo espiritual, nessa passagem do mundo espiritual, numa consciência muito pesada. Ou seja, ele tirou a própria vida. Então, ele desrespeitou as leis da natureza na qual ele faz parte, né? Então, como eu disse, todos nós, quando reencarnamos, nós temos um combustível chamado fluido vital, que esse fluido é um combustível como um carro. Se eu vou daqui para o Rio de Janeiro, né, eu vou e abasteço o carro com tantos quilômetros, né? Digamos, eu encho o tanque, eu sei que esse tanque vai até o Rio de Janeiro, fazendo um exemplo. Uhum. Então, mas para que eu vá até o Rio de Janeiro com esse tanque, eu preciso ir, por exemplo, a 100 km por hora. Não posso mudar. Se eu acelerar demais, eu gasto demais. Se eu acelerar de menos, eu tenho um consumo, eu tenho um armazenamento excedente. Então, funciona assim. Quando eu me suicido, o meu fluido vital, a minha energia,
ela continua nesse processo, né? Ela está armazenada na minha consciência de que eu eliminei. Quando eu passo para o mundo espiritual, o choque de perceber que eu, ao mudar de dimensão, eu não mudei nada da minha vida, porque se eu fiz aquilo por algum motivo, eu mesmo começo a me cobrar. Então, na realidade, não é o mundo espiritual que me cobra, sou eu que começo a vivenciar aquele momento em que eu passei muitos. O próprio Ivone Pereira, que é uma especialista nessa área, Memórias de Suicídio, o livro dela, fala de diversos casos onde a pessoa continua ouvindo tiro, estampilho, por exemplo, daquele que dá um tiro na cabeça, continua ouvindo estampilho e logo após o estampilho começa a ver o sangue jorrando. E ela começa a entrar digamos assim, num círculo vicioso de começar sempre vendo isso. O mundo espiritual, os amigos espirituais, eles vão e nos auxiliam de alguma maneira, porém, essa mudança de consciência tem que ser minha, e eu só vou mudar a partir do momento em que o sofrimento for demasiado, e eu verdadeiramente busco auxílio. Existem várias colônias no mundo espiritual que recebem esses suicidas que muitas vezes chegam em coma, e lá entra em tratamento. Então, cada caso é um caso. Não existe casos idênticos. Todos nós, somos espíritos totalmente independentes. E a nossa vida material e a vida espiritual é exclusivamente de acordo com o nosso comportamento. O plano espiritual sempre está disposto a ajudar. Evidente que também tem aquelas colônias, aqueles locais onde vivem os suicidas pela afinidade, mas também são amparadas pelos amigos espirituais, pelos seus protetores, pelos seus familiares, porque, como nós dissemos, muitos dos suicidas, e durante o período desse pensamento, né, degenerativo, ele é amparado muitas vezes pelos familiares que estão na espiritualidade. E eles tentam convencê-lo para que não o faça. Porém, com livre-arbítrio, eles acabam fazendo. E esses familiares continuam acompanhando e tentando modificar essa consciência. Mas não é igual. Para cada espírito encarnado que sai da vida, não é igual. O tratamento e o apoio na espiritualidade não é igual. Mas, de qualquer maneira, sempre a decisão é dele. Sempre a decisão dele de mudar o ambiente que eles vão viver. Tá certo. Bom, eu vou colocar assim para poder explicar melhor. Nós temos 9 oruns, ou seja, 9 espaços no céu, onde cada um deles vai receber um tipo de espírito desencarnado. Então, quando acontece o suicídio, esse espírito, né, ele vai ser encaminhado, independente de ser iniciado ou não, ou de frequentar, na nossa visão, óbvio, ele vai para o Orum Afefé, o Orum da Ventania. E lá ele vai receber toda a correção da sua vida terrestre, naquilo que ele falhou, naquilo que ele cometeu errado, que foi o suicídio, que é tirar uma vida, a própria vida. E ali ele vai ficar até ele passar para um outro Orum, ou seja, para um outro estágio, melhor, para poder estar habilitado à reencarnação. Se for iniciado na nossa religião e acontecer isso, quando fazemos os atos fúnebres, porque são feitos atos quando parte alguém da nossa religião, e esses atos são feitos de acordo com o grau evolutivo, ou seja, dentro da hierarquia, uma pessoa recém-iniciada, até um certo tempo, recebe alguns atos, um babalorixá já recebe outros, como uma ialorixá, né, uma mãe de santo ou um pai de santo,
Um Ogã, que é o tocador, ou aquele que corta, que participa dos sacros ofícios dos animais, ele também recebe outro. As Equedes, que são aquelas que cuidam quando os orixás, elas não incorporam, elas não se manifestam, né, no orixá, mas elas cuidam dos orixás em terra e tal, recebem um outro ritual. Então, esses rituais já são, por exemplo, a pessoa se suicidou. Ela já, no ritual dela, independente, né, independente da hierarquia dela, dentro da nossa religião, ela já vai receber atos específicos para isso, para que ela seja encaminhada ao Orum Afefé, que seja o Orum da ventania, né? Afefé é ventania. Então, ali ela vai receber todas as, lá no Orum, lá no espaço, né? Nesse lugar, que, vamos dizer assim, correlatando ao kardecismo, seriam colônias, né? Mas nós temos outra denominação. Então, o que vai acontecer? Ali ele vai receber esse espírito vai receber toda a correção, até estar preparado para passar para um Orum funfum, para um Orum de paz, de tranquilidade, para poder depois se preparar para a reencarnação. Enquanto não for corrigido tudo isso, ele não tem autorização de reencarnação. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? Às vezes, a pessoa que deixa o plano terreno deixa muitas pessoas desesperadas, a família muito... Principalmente quando é uma morte inesperada, como um acidente, muito violenta, né? Ou uma doença que leva alguém muito rápido. E essas pessoas, às vezes, não conseguem desapegar desse espírito que foi. Isso faz mal para quem está num outro plano? A pessoa ficar o tempo inteiro chamando, clamando, a pessoa o tempo inteiro lembrando. Isso faz bem? Isso não tem importância? A pessoa sofre, né? O espírito sofre. Como é que funciona isso dentro da experiência de vocês? Bom, posso começar? Pode, claro. Normalmente a gente sabe que é independente do trabalho que é feito, dos trabalhos da preparação de encaminhar o espírito, que são feitos fisicamente no corpo da pessoa, né, todos os rituais, nós temos que também ter o amparo a essa família. O amparo a essa família, ele é, vamos dizer assim, mais custoso no sentido, não é financeiro, mas é mais custoso no sentido de você convencer a família sobre isso. Então, isso prejudica. Na visão nossa, prejudica. Porque o que a gente quer ter desse espírito que foi embora? Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, dos meus ancestrais. Eu quero ter bons exemplos, eu quero copiar, na verdade a gente chama de meu pai e de minha mãe, né? No caso, babá minha, meu pai, ou Yamin, a gente tem essa intimidade com o espírito que foi, para que, e não meu senhor que foi e tal, não, nada disso. Para que ele possa passar para nós, estando num plano bom lá, coisas boas. E aí, esse sofrimento que a gente tem aqui, porque, na verdade, isso é parte da nossa vivência material. Isso é apego. Né? Eu amo meu pai e minha mãe. Eles foram embora. Então eu tenho que me seguir dos exemplos. Sofri durante o período, mas dentro de uma normalidade. Entendeu? As pessoas, às vezes, elas se apegam demais umas às outras. Entendi. Seu Newton? Que nem eu costumo dizer, a doutrina dos espíritos, eles não, nada
tudo é variável, né? Ou seja, há espíritos que desencarnam e, por merecimento, eles são levados aos locais da espiritualidade, colônias, digamos no caso de enfermidade, de tratamento, e lá eles ficam completamente isolados das vibrações da família. Cada caso é o caso, nada é... Né? E nessas vibrações, a família sofre, sim, né, com a perda, porque, que nem diz bem o meu colega, a gente esquece que nossa grande família ela é espiritual, ela não é uma família só consanguínea, né? E que nossa realidade é no mundo espiritual. Porém, quando a gente chega no mundo material, a afinidade, o apego, essa necessidade que a gente tem de se apegar a algo para poder nos reconstruir, quando nós, de alguma maneira, perdemos alguém que a gente ama, né? O que ocorre? A gente acaba criando sentimentos de revolta, de raiva, muitas vezes, e essas energias, se o espírito a receber, realmente não é salutar. Ela vai ainda mais perturbar esse seu processo de resgate emocional no mundo espiritual. Assim, há vários casos em que a família acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento do espírito no mundo espiritual. Mas dependendo do merecimento desse espírito, ele é como se ficasse blindado dessas vibrações. Nós temos, por exemplo, para que todos entendam, o caso do próprio André Luiz, do livro Nosso Lar. André Luiz, após se recuperar do umbral que passou e ficar no mundo espiritual, dentro do nosso lar, ele lá não recebia nenhuma influência da sua família, que também estava sofrendo. Sua esposa, seus filhos estavam sofrendo e muito. Porém, ele tinha saudade e queria retornar, né, para ver os filhos. E naquele período, mais de um ano que ele ficou no mundo espiritual, ele não tinha nenhuma informação. Isso agoniava ele. Como? Não tem informação? Então eles não me amam, estão sentindo nada por eu ter desencarnado. Então veja que ele ficou isolado, né? Quando ele retorna, aí sim ele acaba descobrindo por que ele foi imantado e não soube, porque a esposa, inclusive, conheceu outra pessoa, né? Os filhos já não tinham tanta... Imagina se ele soubesse, tivesse sentido essa vibração. Agora, há muitos casos que realmente a família atrapalha muito o desenvolvimento, com angústia, com sofrimento e até com revolta. Eu recentemente atendi uma cliente que ela falou assim, eu briguei com Deus, não quero saber de falar com Deus, porque me levou meu marido e logo depois levou meu filho em relação à pandemia, e ela estava brigada com Deus. Então, essa energia, se os filhos e o marido não tiver o devido preparo, também do desapego, né? O que pode ocorrer? Eles podem estar sentindo essa revolta. Em muitos casos, alguns casos, o próprio desencarnado acaba ficando em volta da família angustiado. Então, o que nós, evidentemente, nós sofremos muito com isso, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, orar por nós, pedir a Deus, a Jesus principalmente, nosso companheiro mais perto, que nos ajude a compreender tudo isso. E, de alguma forma, começar a orar pelos nossos queridos que se partiram. É evidente que é difícil, é muito difícil, né? Mas uma coisa que nos ajuda bastante é nos vincular a algum segmento religioso, seja ele qual for, desde que nos leve de encontro ao Criador, né? A nossa essência, que é o Criador, desde que nos leve de encontro a Jesus, que é o nosso modelo e guia. Essa é uma forma que a gente pode encontrar de aliviar. Eliminar vai ser muito difícil, né? A saudade, fazer com que a saudade, como eu costumo dizer, com que a saudade seja a voz do tempo cantando as melodias dos bons momentos. Lembrar daquela pessoa nos bons momentos e tentar, assim, de alguma maneira, amenizar a dor, né? É o que pode ser feito, depende exclusivamente da gente. Tá certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Aparecida Coelho. Ela disse, como fica a consciência de um espírito após o seu desencarne? Eles se lembram dos que ficam e sentem a nossa falta? E eu queria complementar,
perguntando o seguinte: o espírito, depois de um tempo, ele consegue efetivamente olhar o que acontece aqui na Terra, ele consegue sentir o que acontece aqui na Terra, e ele consegue, às vezes, até se manifestar aqui na Terra? Vamos começar com o seu Newton agora. Quando a gente desencarna, nós temos que quebrar um tabuzinho aí, né? A gente costuma brincar assim, morreu, vira santo, né? A gente tem que tentar entender que, ao desencarnar, toda a nossa consciência, todos os nossos valores, todos os nossos sentimentos vão conosco. Simples. A única coisa que não vai são os bens materiais. Os bens materiais não vão, a gente já sabe disso. Mas os apegos a esses bens vão junto, né? Então, quando eu desencarno, a minha consciência é exatamente o que eu fui quando encarnado, porque o espírito é que reflete no comportamento do corpo físico ou da alma, que nem fala Kardec, quando tenta diferenciar o espírito encarnado, né? Segundo Kardec, a alma é o espírito reencarnado, né? Então, nesse momento, quando a alma perde seu corpo físico e volta à erraticidade, ao mundo espiritual, leva consigo toda a sua consciência, todos os seus valores, toda a sua moral. Então, ele não muda em nada, ela tem plena consciência de quem foi, né? Do que fez e não deveria ter feito, ou que não fez e deveria ter feito. Evidente que isso leva um tempo, né? Porque o pessoal brinca de umbral. Umbral é estado de consciência, não é local, né? Quando a gente passa de um mundo material para o mundo espiritual, esse choque que a gente leva é que nos cria, nos desperta o estado de consciência. Então, isso ocorre verdadeiramente. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos, sim, consciência de tudo aquilo que está ocorrendo, a não ser que eu esteja num estado de consciência tão baixo em que eu fico no torpor, eu fico praticamente em coma também, isso também ocorre, em coma no mundo espiritual, isso pode ocorrer também, né? Mas se você tiver a sanidade parcial, você sabe o que está acontecendo com você e sabe também o que você deixou e até mesmo como está vivenciando seus familiares com relação a isso. Agora, Babarujá. Vamos lá. Concordo em parte, né, em grande parte com o que o Newton falou, porque, assim, a pessoa morre, e aquilo que ele falou, passa como se fosse, segundo, né, todas as tradições, é o momento que se passa, é a consciência, é o momento que se passa aquele filme, o videotape da sua vida, do que você fez de bom e de mal. E que isso vai ser encaminhado para para a colônia correta, E aí o que acontece? Essa pessoa, da mesma forma que a família aqui, os entes queridos, querem a volta, o que partiu, o que passou para o outro lado, muitas vezes também quer. Outros já têm a consciência de que permanecerão por um período até estarem preparados para essa volta. Mas muitos não têm essa consciência. E o estado de consciência, no momento da sua passagem, o seu estado de consciência de vida, que é o mais importante. Por quê? Porque no seu estado de consciência, você, por mais que sejam feitos os rituais, eu não sei a vida íntima de cada pessoa. A gente conhece, sendo um filho da minha casa, por exemplo. A gente sabe muitas coisas da vida dele, mas a intimidade mesmo, ninguém sabe. Então, nem eu, nem ninguém. Então, o que vai acontecer? Esse estado de consciência dele que o fará a ir a um determinado ponto. Aí, nesse estado de consciência, quando ele for recepcionado lá, que
que vão analisar se ele é já um espírito evoluído ou se ele ainda tem que aprender muito. Eu acho que a gente sempre tem que aprender, né? Que ninguém sabe tudo. E aí, nós chegamos à conclusão que, em alguns momentos, isso atrapalha, realmente. E da mesma forma que eu quero que o meu pai reencarne na minha família, o meu avô, eu acredito que já esteja reencarnado, na minha família, e aí esse espírito que foi, ele também quer voltar logo. Só que muitas vezes ele não tem o preparo e nem a autorização suprema para isso. Porque lá em cima existe o Criador, que a tudo olha, a tudo crê. Nós temos que ter essa realidade, essa consciência de que nós não somos donos de nada. Nós fazemos parte, né, de uma engrenagem. E, na antiguidade, lá na África, quando desencarnava um ser da família, logo depois, passado um período, né, porque tem um período para fazer essas consultas, vamos dizer, logo em seguida vinha uma moça da família ficava grávida. Eles já corriam num babalaô que olhava os jogos, né, através dos oráculos, para saber se já era o reencarne ou não de algum membro da família. Aquele que foi recente, aquele que foi há mais tempo. E isso era vibrado com muito entusiasmo, mesmo ele vindo sem aquela consciência da vida que viveu, certo? Mas, então eu acho assim, nós temos que ter a consciência de que tudo que a gente faz aqui, como falou o meu querido colega, é do que a gente faz. A gente só não leva o brinco, o ouro e o dinheiro. O resto a gente leva. A nossa carga cultural, a nossa carga educativa, a nossa carga de atos bons e ruins, isso é a nossa bagagem para o lado de lá. E colocando do que vocês falaram, que a gente tem essa carga e que a gente leva para o mundo espiritual essa carga, quando se reencarna, a gente já vem com essa carga ou a gente começa do zero? Essa bagagem nos acompanha. Desculpa até, eu ia passar para ele, mas já saí falando, me perdoe. Não, pode falar. Essa bagagem vem conosco. Sem a consciência da família, de algumas coisas, mas você sabe que às vezes você vem numa família, por exemplo, vamos dar um exemplo que acontece muito isso. Uma família de vários filhos. Uma mãe tem vários filhos. 5, 6, 4. Tem um que ela dedica mais carinho, um que ela dedica mais amor, mais atenção. Não que ela não ame todos, mas, né? Por quê? Isso já é uma afinidade que vem de outras vidas. E não adianta você querer falar, não adianta. A afinidade é uma coisa que já vem de vivências anteriores. Que já viveu naquele seio, naquela família. Já viveram juntos, talvez, numa outra família, num outro momento. Então, essa bagagem de coisas boas e ruins você traz. Aí, o que você precisa? Chegar à sua maioridade espiritual, que acontece aos 7 anos ou aos 14 anos, a família que tem uma consciência espiritual, ou é uma família espiritualizada, vai saber conduzir essa criança, esse jovem, esse adolescente, para também a condução de tratamentos espirituais, para que essa carga, seja amenizada, ou seja, os lados negativos amenizados e sobressaiam os positivos da experiência de outras vidas. Entendeu? Não porque senão é difícil. Já Sim. pensou você encontrar, como já vi muitos casos, e acredito que o meu amigo também já tenha passado por isso, a pessoa encontrar o seu próprio algoz da outra vida e nascer como filho, ou ser seu marido, ou ser sua filha, ou ser sua mãe? É ou não é? Sim. A gente sabe que isso acontece. Sim. Com certeza. Talvez isso explique muitas relações abusivas,
talvez isso explique, espiritualmente eu estou falando, né? Sim, sim. Porque existem, muitas pessoas nem acreditam nisso, mas porque existem mães que são extremamente abusivas, e a gente Sim. pode falar como é que uma mãe pode ser abusiva com um filho ou com uma filha, ou um pai que é abusivo, que abusa sexualmente de um filho. Então, havendo essa carga, havendo todo, falando sobre esse aspecto, existe então um aspecto espiritual que a gente pode até tentar entender por que essas coisas acontecem, porque se a gente for pensar apenas pelo lado humano, fica muito difícil da gente entender isso, né? Exatamente. Então, o lado espiritual ajuda a entender essas barbaridades. Pode falar, seu Newton. Não, perfeito, é verdade mesmo, porque na realidade, principalmente na família, viu, gente? A família, segundo o próprio Emmanuel nos diz o seguinte: nós não temos a família que queremos, nós temos a família que necessitamos. E para, assim, ilustrar o que foi dito, que a doutora Raquel falou, é mais ou menos assim. Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar rápido, do próprio André Luiz, porque eu gosto de falar e vocês, né, verem que realmente ocorre. André Luiz, a mãe dele, no mundo espiritual, a mãe dele falou para ele que tinha que reencarnar. Aí ele falou assim: mas mãe, a senhora que já está num plano mais elevado vai reencarnar para quê? Para ajudar o seu pai. Como assim? Pois é, filho. O seu pai, apesar de ser um bom marido, ir na igreja, ele tinha duas amantes, né? E essas duas amantes não sabiam que eram amantes, sabiam que ele era casado, mas não sabiam que uma existia a outra. E quando seu pai desencarnou e elas também, o que aconteceu? Se encontraram no mundo espiritual e vêm desde aquela época, digamos, obsediando seu pai, prejudicando seu pai e não deixa o seu pai evoluir nesse processo. E eu já tentei interceder, mas não consigo, porque é o famoso livre-arbítrio, né? Então eu vou reencarnar, vejam bem nessa história, hein? Não é história, não é história, é história do mundo espiritual. Eu vou reencarnar, o seu pai vai reencarnar, eu vou reencarnar depois, nós vamos nos unir novamente e vamos ter duas filhas. Agora vocês imaginam quem eram essas duas filhas? Eram as duas amantes que não perturbavam, que perturbavam o pai no mundo espiritual, não deixavam ele se desenvolver. Agora, você imagina como é que fica essa família, né? Uma amante descobriu que existia outra, as duas brigavam entre elas e as duas se juntaram para prejudicar ele. Agora, vai ter uma rival, né? Que a mãe vai ser rival delas. Então, isso ocorre muito, como a doutora Raquel bem falou. Na realidade, a doutrina dos espíritos, né? O mundo espiritual, explica o que está ocorrendo hoje, né? Onde vê pais, que é uma coisa bem que nos comove demais, né? Até nos revolta, pai abusando de filha, né? Filha, e não é padrasto, não, é pai consanguíneo mesmo, né? Muitos abusando de filhos pequenos, né? E por que isso tudo ocorre? Porque cada um de nós temos, sim, uma bagagem espiritual, não é de décadas, nem de séculos, é de milênios. Muitos de nós já fomos bárbaros, babilônios, que fazíamos verdadeiras atrocidades, e trazemos conosco isso. E ao longo da nossa reencarnação, a gente vai eliminizando, é que nem um carnê, né? Que você assume de várias contas, né? E eu preciso pagar e vou falar: puxa vida, nessa encarnação só vai dar para pagar esse, porque os outros não consigo uma prestação desse. E é mais ou menos isso. Sim, nós temos sim conosco uma bagagem muito, muito grande. E nós, lá na espiritualidade, quando nós estamos com a nossa consciência percebendo todos os males que nós fizemos, lá na espiritualidade a gente promete tudo, porque um sentimento de culpa, que é um grande algoz, quase que nos destrói. A gente, com esse sentimento de culpa, fala: eu vou fazer tudo certo, prometo. E no final das contas, a gente começa até, quando chegamos aqui, realmente, a gente esquece
aquelas nossas reminiscências vêm à tona e a gente acaba fazendo igualmente, diferentemente, mas igualmente que nós fizemos no passado, né, Eudoro? Verdade. Bom, pessoal, a conversa realmente foi espetacular, mas infelizmente a gente precisa encerrar o programa. Eu vou passar a palavra para o Emerson para ver se ele tem alguma colocação para fazer para vocês. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Eu acho que é um tema vasto. Daria para ficar conversando aí mais tempo, explicar mais coisas. Enfim, acho que quem está assistindo deve estar prestando bastante atenção. E é uma pena realmente ter que encerrar o programa, até porque acaba tendo uma visão diferente da morte, né, do que a gente tem, pela minha convicção religiosa, pelo que a gente lê de outras religiões, enfim, acaba tendo uma visão ampla. E até no início do programa, acho que foi até o pai Galotti que comentou de festejar a morte, algo nesse sentido. E me veio, quando falaram isso, me veio na cabeça a questão de quando, principalmente no Japão, quando nasce, eles meio que choram pelo nascimento, porque vai passar por um mundo meio violento, enfim, e quando morre, eles fazem a celebração, como quem diz, ele está evoluindo, ele está seguindo adiante uma evolução. E quando eu vi isso a primeira vez, eu achei meio estranho, eu falei, caramba, a pessoa está morrendo, eles estão festejando, uma coisa meio estranha, até pela visão diferente que a gente tem, enfim, a cultura diferente. E hoje vocês acabaram trazendo algumas coisas que acabam meio que explicando essa visão diferente, enfim. E infelizmente é uma pena que o programa é curto e com certeza daria para falar muito, muito mais coisas sobre isso, até pela data de hoje, finados, enfim. Então eu tenho a agradecer, já me adianto, Raquel, faço o convite a vocês dois de participarem num próximo programa, a gente conversar um pouco mais sobre o tema. Sem dúvida. Até Muito porque obrigado, mais uma vez. eu vim preparado até, vou ser bem claro, desculpa até interpor, Problema, pode falar. Que eu pensei que fosse falar mais sobre o culto dos eguns, né? Sobre o culto aos mortos. Mas realmente eu acho que foi muito propício esse bate-papo, tá? Mas foi muito bom. E como vocês mesmos colocaram, isso daria para fazer mais uns 3, 4 programas. Com certeza. Opa, a gente ia ficar aqui até de manhã, tá? Bom, eu quero agradecer e gostaria que vocês deixassem uma mensagem de paz para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo, né, que sofrem com essa perda, para que, de uma maneira ou de outra, tentar amenizar, se isso é possível, quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Primeiro, o Pode seu começar. Newton. Seu Newton. Olha, para aqueles que sentem a perda, né, pode ter certeza que aqueles que partem sempre têm um amparo. O que é o maior consolo disso tudo, ou que menos, né, que pode mais amenizar essa nossa dor, é de que eles estarão amparados sempre, né? Porque os nossos familiares, os nossos antepassados, como os druidas, né, que na sua época cultuavam seus antepassados, porque sabiam que eles estavam sempre prontos para acolher aqueles que estavam partindo para a dimensão verdadeira, que a nossa dimensão verdadeira é o mundo espiritual. A Terra é só um localzinho, né? É uma escola de várias escolas que a gente vai passar. E eles estão lá para nos amparar. Com certeza, não, em momento algum, estaremos desamparados. E para aqueles que perderam, né, a gente não gosta de falar na doutrina, mas para que seja uma linguagem de todos possam compreender, aqueles que perderam seus entes queridos, o que eu posso dizer é o seguinte, um grande abraço forte e carinhoso de solidariedade
de amor e de carinho. E com certeza eles estão bem. E vocês fiquem bem também, na paz de Jesus. E agora, o senhor. Eu quero colocar aqui uma coisa que foi muito importante aqui durante esse nosso encontro. Foi mesmo com as adversidades de opiniões, nós mantivemos um nível muito bom e um respeito muito grande, tá? Então eu quero agradecer em primeiro lugar isso. Segundo, eu quero deixar uma palavra para aqueles que perderam seus entes queridos através da pandemia ou através de algum acidente trágico ou através de algum ato de violência. Que, em primeiro lugar, passem para os seus entes que foram embora, passem, mesmo sentindo a falta deles, que é um ato nosso de apego, passem para eles orações boas, coisas boas. Pense nos momentos que vocês viveram bem, pense nos momentos, mesmo que sejam poucos, de alegria que vocês viveram aqui, junto com esse ente. Procurem vibrar coisas positivas. Orem, independente da religião de vocês. Orem por esses espíritos, por essas almas, para que eles do lado de lá encontrem a orientação correta para poderem voltar ao nosso convívio. Que o caminho, nós sabemos que é correto, é certo. Nós nascemos, nós vivemos e nós passamos para o outro lado. E que essa passagem, mesmo que seja contra a nossa vontade, ela acontece, mais cedo ou mais tarde. E finalizo só pedindo que Olodumare, o Senhor do céu e da terra, possa abençoar todos vocês, a todos nós, com paz, com tranquilidade e principalmente com muita saúde. Saúde física, mental e espiritual. Axé para todos. Bom, eu quero agradecer muito. Realmente o programa foi de muita cordialidade, que é muito importante, né? De respeito à religião, porque, na verdade, a fé é uma só, a religião é que nos divide, e o importante é que as pessoas tenham um pouco de alento. Não importa a religião que elas sigam, mas que elas tenham alento num momento tão difícil como esse. Eu agradeço muito ao senhor Newton pela excelente exposição, e agradeço também o Baba Orixá, que eu sei o quanto é importante, né, o candomblé aqui no Brasil, que faz parte do nosso processo civilizatório. Agradeço muito a vocês. Agora eu vou me despedindo, que a gente vai fazer um sorteio, e até a próxima, com certeza. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite, tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o sorteio, tá? Do brinde da Raquel Semijoia, by Soraya Gaia. Vamos ver quem vai ganhar. Eu só vou deixar um recado, por gentileza, vocês procurem a Raquel Balseiro ou no Facebook ou no Instagram, porque sou eu que vou entregar, tá bom? E vocês têm 15 dias para poder retirar, tá certo? Vamos lá. Márcia Luzia. Bom, Márcia, então você me procure, por favor, ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Márcia Luzia, Raquel Balseiro, você procura, tá bom? Entre em contato comigo pelo Messenger e para a gente poder combinar para te entregar esse nosso brinde aqui, essa nossa gentileza, tá bom? Da nossa parceira Raquel Biju, ok? Então, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada efetivamente, foram muitas as participações e até o próximo programa de Fatos em Destaque.